Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos, meditarmos o Evangelho do dia e convidamos você para participar conosco deste momento de meditação, reflexão da Palavra e também de oração e nos preparando também para a nossa bênção. Hoje o Evangelho é de João 20, 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, enquanto encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Então, estando fechadas as portas, Jesus entrou no lugar onde eles estavam e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho que nós ouvimos, estamos meditando, é da solenidade da festa de São Tomé, apóstolo de Jesus, e esse Evangelho justamente fala desta figura, desse apóstolo de Jesus, que teve dificuldade de acreditar no testemunho das pessoas, das mulheres, de Pedro, de João, que tinham ido ao sepulcro e visto o sepulcro vazio, Maria Madalena, que faz a experiência do encontro com Jesus ressuscitado após ela ter visto o sepulcro vazio. O próprio ressuscitado fala com ela e envia ela para que anuncie, que testemunhe aos seus discípulos, inclusive peça a eles que vão até a Galileia para se encontrar com ele, que lá ele vai encontrar os seus discípulos. Então, depois toda a situação dos discípulos de Emaús, mas também nesse processo ali dos 2 discípulos de Emaús que fazem a experiência do ressuscitado na fração, no partir do pão, mas também Pedro também faz a experiência de esse encontro. Depois Jesus vai também aparecer para todos os outros 10 discípulos reunidos, mas Tomé não está nesse dia. E depois diz a palavra que Jesus vai voltar num determinado momento, onde Tomé ele está com os demais e ali vai se manifestar a todos, mas de forma mais específica, mostrando para Tomé e pedindo a ele que deixe de ser incrédulo, mas acredite, creia. Aqui há 2 coisas importantes. Primeiro, que Tomé ele coloca em xeque, quando não acredita, duvida, do testemunho dos irmãos, coloca em xeque aquilo que é o testemunho da comunidade. Imagine se todos nós hoje quiséssemos fazer a mesma experiência de Tomé. Talvez nós não acreditaríamos na ressurreição hoje. Por que nós cremos na ressurreição? Porque alguém testemunhou para nós. Alguém que antes de nós recebeu essa mensagem, esse testemunho, e depois testemunhou para nós. E por que nós testemunhamos a ressurreição? Porque já recebemos de alguém da comunidade. Então isso é muito importante. Então quando Tomé coloca dizendo assim: eu não acredito se o que vocês estão falando aí, eu não acredito. Só acredito se eu botar lá a mão nas feridas de Jesus e tal. Mas aqui eu acredito também, porque o evangelista ele vivia também num tempo de muito essa questão do sincretismo religioso, e principalmente essa questão nas culturas helênicas, primeiro, era muito forte essa questão assim, da questão de
reencarnação, né, muito forte nesse período, principalmente no início da igreja. Por exemplo, a igreja, por exemplo, quando começa, ela vai nascer do meio desse sincretismo religioso muito grande, né, dos deuses, do culto aos deuses. Tanto que, por exemplo, no Egito, né, o fato deles mumificarem, né, as pessoas que morriam era porque eles acreditavam que precisavam preservar o corpo daquela pessoa na mumificação, para que uma hora que o espírito dessa pessoa iria voltar naquele corpo. Então chama isso que é a reencarnação. E assim, isso era muito forte isso nas culturas. E o evangelista ele vai mostrar dizendo assim que o mesmo Jesus, né, que morreu na cruz, que foi crucificado, agora é o mesmo que está ressuscitado. Não é um outro, é o mesmo. Então, para mostrar para nós assim que na ressurreição nós não seremos outros, nós seremos nós mesmos. Eu serei eu, você será você. Assim como cada um de nós somos. Então, na ressurreição, nós vamos ser aquilo que nós somos. Então, Jesus ressuscitado, ele era aquilo que ele sempre foi. Então, claro, glorificado, né? Porque na ressurreição vamos estar ser glorificados. Então, Jesus, para mostrar assim para nós que o mesmo Jesus que foi crucificado, morto, agora é o mesmo que está ressuscitado, presente no meio de nós. Então, para mostrar para nós essa certeza de que a ressurreição de Jesus não tem nada a ver com reencarnação, com Jesus ter assumido uma outra matéria, uma outra identidade, não. É o mesmo, é a mesma pessoa, e para mostrar assim também que nós na ressurreição seremos nós mesmos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.